Olá, meu nome é Arthur Mesacasa e essa é mais uma edição do podcast Caderno 2. Hoje nós vamos conversar com a equipe do Arquipoa, um projeto que busca catalogar através das redes sociais diferentes eras da arquitetura na capital gaúcha. Olá meninos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Por favor, contem para o nosso público quem é que faz o Arquipoa acontecer. Oi, pessoal. Meu nome é Esdras Tonin. Eu sou arquiteto urbanista formado pela Uniriter e também entrei no mestrado da URGS, no ProPar, e eu coopero com a parte dos textos, produzindo algum conteúdo e acompanhando nas visitas. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Conrad, eu sou arquiteto formado pela URGS e trabalho com fotografia de arquitetura há 4 anos. No Arquipoa, trabalho principalmente com a produção das fotos. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Galo, eu sou arquiteto urbanista, formado na PUC, com mestrado na URGS. Sou arquiteto atuante no mercado, já trabalhei com ensino, né? Já trabalhei na docência também, durante alguns anos, trabalhei na UBRA, trabalhei na Ritter. E eu sou um dos fundadores do Arquipoa, né? Juntamente com o Gabriel. E a gente trabalha, vamos dizer, na coordenação, né, na programação, planejamento e desenvolvimento dos textos, né, que acompanham as imagens que a gente produz para o perfil do Instagram. Muito legal. Qual é o objetivo do Arquipoa? O que consiste o projeto? Expliquem um pouco para mim. O Arquipoa nasceu, né, de uma ideia, né, de que a arquitetura da cidade de Porto Alegre não seria tão valorizada quanto a gente acha que ela deveria ser, né? A gente, né, se inspirou em alguns perfis que existiam, né, que existem, aliás, né, no Instagram, né, de outras cidades, como prédios de São Paulo, prédios do Recife, entre outros que existem, né? E aí a gente resolveu, né, criar o Arquipoa com uma visão um pouco distinta desses outros perfis, né, que a gente vê que esses perfis, eles eram, assim, de certa forma, muito voltados para o desenvolvimento da arquitetura no século XX, da arquitetura moderna, e a gente queria apresentar uma visão mais ampla da arquitetura de Porto Alegre, né, e valorizar a nossa arquitetura, né, sem discriminação, né, sem privilegiar qualquer linguagem ou qualquer expressão arquitetônica. Nossa ideia fundamental é valorizar a arquitetura, né, valorizar a arquitetura da cidade, valorizar a ambiência, valorizar a nossa identidade. Então, essa é nosso foco principal, né, levar principalmente para o público leigo, mas não somente, né? Muitos dos nossos seguidores são arquitetos, a gente vive nesse meio, mas levar para o público leigo o valor da nossa arquitetura, né? Como que a nossa arquitetura ela contribui no dia a dia da nossa cidadania, da nossa vivência, e ressaltar que, né, como outras cidades, Porto Alegre também tem os seus edifícios valiosos, né? Vamos dizer, edifícios excepcionais, mas não somente também os edifícios excepcionais, como também arquiteturas mais singelas, arquiteturas que, né, vamos dizer, que estão aí no meio da cidade, algumas vezes perdidas, escondidas, e elas acabam, né, vamos dizer, às vezes não sendo salientadas, né? Nossa intenção é valorizar toda a arquitetura em geral da nossa cidade. João, já que tu entraste nesse mérito, como funciona o projeto de seleção do que vai ser publicado? Como é que funciona a produção das fotos, da pesquisa?
como é que funciona o processo da Arquipoa? Olha, a gente tem um processo, né, eu diria assim, um tanto... Ele tem uma certa orientação, mas ao mesmo tempo ele é bastante aleatório, eu diria, né? A gente faz, né, ensaios, né, que são ensaios, né, que o Gabriel conduz em geral, né, o Gabriel é um fotógrafo de arquitetura, em que a gente vai atrás né, de edifícios relevantes, mas também a gente tira, né, a gente gosta também de expor, né, essa arquitetura, vamos dizer, do cotidiano, né, que aí a gente trabalha mais com os stories, né. Então, a gente trabalha mais ou menos com duas linhas, né, uma linha do feed principal, em que a gente privilegia apenas fotografias profissionais, né, ou vamos dizer, fotografias de qualidade, né? A gente trabalha com outros colaboradores, né, também, e quem quiser colaborar e tiver, né, trabalha, né, com fotografia, pode entrar em contato com a gente, inclusive. Então, a gente trabalha com essa linha do feed principal, em que a gente privilegia, né, vamos dizer, as edificações principais, vamos dizer, as edificações mais relevantes, e nos stories a gente faz uma coisa bem assim, como é que se diz, dentro daquela ideia do urbanismo situacionista, assim, da deriva, né, da gente sair caminhando os dias e às vezes a gente está, né, fazendo outras coisas e a gente percebe alguma beleza em algum edifício, em algum cenário, em alguma paisagem e a gente registra isso e aí registra de um modo mais informal, que seria, né, para publicar nos stories. As fotografias do feed, a gente tem vamos dizer, essa premissa, né, de privilegiar a fotografia, né, mais profissional, como um modo, né, de salientar, né, com maior rigor, vamos dizer, a beleza e a qualidade da nossa arquitetura, vamos dizer, mais erudita. A pesquisa, sim, né, até isso é uma pergunta bem interessante, porque também é um pouco aleatório, a gente vai basicamente escolhendo e vendo, né, vamos dizer, as edificações, a gente lista as edificações, e a gente se deu conta que é tanto edifício de qualidade em Porto Alegre, que a gente não precisa ter um roteiro específico, né? São muitas, né? Esse trabalho, desde que a gente começou com a Arquipoa, a gente vem se dando conta que existem muito mais edifícios de qualidade do que a gente imaginava, né? E aí eu acho que nisso aí que o Arquipoa tem, vamos dizer, cria um valor, né, para a nossa comunidade, né? Para justamente salientar, né, essa quantidade de edifícios, né? Eu acho que dá para falar de como funciona esse processo do ensaio, né? Até concordo com o João, acho que a gente até começou, de certa forma, com um edifício simbólico, né, que foi o Solar dos Câmara, foi o primeiro casarão de Porto Alegre, e aí, a partir daí, quando a gente começou, de fato, se debruçar em cima desse projeto, a gente viu que, enfim, eram infinitos os edifícios relevantes de Porto Alegre e mesmo os edifícios mais cotidianos. Então, não tinha por que a gente seguir essa linha, né? Mas o que a gente sempre faz é ter reuniões semanais onde a gente elenca possíveis projetos, né, de, enfim, arquitetos relevantes de Porto Alegre, como, enfim, o Theo Widerspan, o Emil Bered, enfim, a gente lista esses arquitetos e vai tentando distribuir dentro do nosso roteiro os possíveis projetos que a gente pode fotografar no mesmo dia, né? E não apenas os projetos de arquitetos relevantes, mas também aquilo que a gente vai encontrando ao longo do ensaio, né? Mas assim que a gente define, né, um roteiro base, digamos, vamos fotografar edifícios do centro histórico, por exemplo, né? A gente tira, enfim, uma manhã e uma tarde, e aí a gente faz esse planejamento de acordo com a melhor luz para fotografar determinado tipo de projeto, né, ou determinada obra. Então, a orientação solar acaba sendo bem importante, né, a gente faz um estudo prévio em relação a isso, para que a iluminação solar ela valorize da melhor forma possível as formas daquele edifício, enfim, os detalhes, e sempre prioriza horários em que o sol está mais inclinado, né, então a gente consegue ter
uma luz mais branda, sombras melhor projetadas, enfim. Então a gente normalmente começa cedo, começa tipo 7, 8 horas da manhã, ou quando é na tarde a gente acaba aproveitando ao máximo a luz do pôr do sol para fazer aquelas fotos um pouco mais dramáticas, enfim. Já que a luz do meio-dia normalmente é uma luz bastante dura, né? Faz uma sombra que não valoriza tanto a obra em si, quanto as outras opções de horários. Legal. Eu vi há um tempo atrás uma foto do colégio Ernesto Dornelles, aqui perto de onde é que eu moro, e eu achei muito bonita assim a composição, porque dava para ver bem os vitrais, porque era uma foto mais à noite, eu acho, né? E eu achei muito interessante assim, porque uh, nunca tinha visto assim esse prédio de noite, né? Eu moro aqui perto, mas eu nunca passo ali de noite, eu nunca tinha visto foto dele aceso, digamos assim. E eu achei muito bonito. Ah, que legal. Esse teu feedback é uma das coisas que nos motiva e nos incentiva, assim, né? Porque realmente é esse tipo de sensação que a gente quer transmitir para as pessoas, né? Que muitas vezes habitam a cidade, transitam por aqueles lugares, né? Por aqueles edifícios, mas que, enfim, na correria do dia a dia ou por ser um trajeto tão comum já, a rotina da pessoa, ela acaba nem percebendo, né, a beleza daquele edifício, enfim, a importância que aquele edifício representa para a cidade, e aí através de uma fotografia, enfim, que a gente aproveita o melhor horário possível, aquela foto era o que a gente chama de blue hour, né, quando o sol já se põe, e aí a luz interna do edifício acaba se equilibrando com, com a luz externa, né, a luz do dia. Então acaba ficando com aquelas cores meio rosadas, super bonitas, assim, né? Então, ouvir isso de ti é uma coisa que nos motiva bastante, porque a gente sabe que está conseguindo extrair ou passar a melhor sensação possível para as pessoas que nos acompanham. Com relação à escolha das obras também, e também dessa, né, do feedback, porque também a gente, às vezes, quando eu estou lendo alguma coisa, ou eu acabo descobrindo alguma coisa nova, assim, eu sempre acabo comentando, né, submetendo aos colegas, assim, né, como foi o caso do Teófilo de Barros, né? Eu acabei descobrindo que uma colega minha pesquisa, e daí eu perguntei, tu pode escrever para nós, né, sobre, né, algum prédio dele? Ela, não, claro. E daí ela foi conosco no ensaio, né, nos orientou nas fotos. Então, às vezes, né, às vezes a gente acaba descobrindo também a cidade, né? E também essa questão das ambiências, né? É uma coisa que tem ali no perfil do Instagram, né? Que a gente procura valorizar as ambiências, né? Tanto na Blue Hour, né? Também de noite. Teve um dia que eu estava passando de noite no centro e algumas luzes ali, né? Principalmente na Duque de Caxias. Então é interessante, assim, a gente mostrar talvez esse outro lado da cidade, né? Então, sobre a produção dos textos, né, até é interessante isso, né, porque a gente escolhe, né, vamos dizer, a gente faz uma seleção, né, de coisas que a gente acha importante, né, como o Gabriel disse, a gente faz um roteiro, tira as fotos, e aí a gente faz a produção dos textos em função das edificações que a gente fotografou. Então, aí a gente, depois que, né, escolhe, né, o roteiro, a gente vai, né, atrás da bibliografia existente, né, e aí tem muita coisa, né, que já foi produzida em termos de pesquisa de pós-graduação, pesquisa de iniciação científica, e então isso aí nos dá um apoio, né, dá um grande apoio, e também, assim, muito das coisas que a gente escreve também são, às vezes, reflexões nossas, assim, reflexões sobre vamos dizer, a arquitetura que está ali sendo exposta, né? A gente gosta de contrabalançar, né, vamos dizer, de fazer uma aproximação, assim, da obra equilibrada, relacionando, vamos dizer, a história, né, a história do edifício, a história do arquiteto que projetou, a história, às vezes, um pouco, né, pinceladas, né, do que é o estilo, né, ou a expressão arquitetônica que está ali, né,
E, às vezes, assim, comentários sobre, vamos dizer, sobre a composição arquitetônica em geral, né? Que eu acho que também isso aí é um papel que a gente atribui ao Arquipoa, né? De informar também, ensinar e trazer essa informação para o público, né? Do que são os estilos, né? O que são aquelas formas que estão que estão, né, naqueles edifícios também. Então é por aí assim que a gente diria que é a produção dos textos, né? Então é um pouco de história, né? Um pouco de arquitetura pura, né? Vamos dizer, eu diria assim. E muitas vezes também acaba sendo um pouco do que a gente sente ali quando está visitando aquela obra, ou, enfim, alguma história pessoal, e acaba compartilhando isso. Então, a gente tenta não seguir uma linha muito específica, mas tenta diversificar um pouco o conteúdo desses textos. Com certeza, isso transparece muito nas publicações de vocês, né? Enfim, que é feita uma pesquisa extensa, mas que isso é passado para o público de uma forma que não é extremamente didática. Ah, olha só, tu tem que saber isso aqui. Não, é uma informação assim para, tô passando aqui na rua, vi isso aqui que eu achei bonito, o que é esse edifício, o que acontece aqui, que ano que foi construído isso, qual é a relação que tem com a história da nossa cidade, enfim, né? E são coisas, eu acho, sempre interessantes de saber, enfim. Qual é o feedback que vocês recebem do público? Isso é muito legal. Eu tenho vários amigos, assim, que não são arquitetos, né? E eles ficam bem motivados, né? Uma coisa que eu fiquei bem surpreso, inclusive foi o feedback daquela foto que o Gabriel tirou, que ficou muito boa, daquela escola do Ernesto Ornelis, né? Ela recebeu 600 curtidas e o pessoal se identificando, né? Bah, eu estudei nessa escola e não sabia que ela era tão importante, eu nunca tinha visto ela assim. E às vezes a gente recebe aquelas reações no Instagram e também alguns compartilhamentos, né? Eu até vi, para mim, um feedback que foi muito gratificante, né? Um ex-professor meu, né, que trabalha com restauro, ele compartilhou uma foto, compartilhou um conteúdo nosso, né? E isso até dá uma tranquilidade, né? Bah, eu estou fazendo isso certo. E também, né, até se algum aluno estiver nos ouvindo, né, o conteúdo do Arquipoa, vocês podem estar, né, podem até usar, assim, né, para trabalhos, né, da faculdade. Eu não estudo exatamente Porto Alegre, mas eu sou um entusiasta também, né? Então eu tenho vários livros, sempre estou lendo e fiz cadeira específica sobre isso na faculdade, né? O João, inclusive, foi meu professor em algumas cadeiras, né? Mas é muito gratificante, assim, né? O Gabriel também pode falar um pouco. A gente é muito movido por amor, né? Então, mas foi muito bom. Tem sido um retorno muito agradável, assim. Exato, é totalmente por amor, né? É porque às vezes a gente tem que dedicar aquele tempo que não existe na agenda, né, para agendar o ensaio, enfim, sair no domingo de manhã às 7 horas, né, o João já está buzinando lá na porta de casa para a gente sair para fotografar. Então, mas esse feedback, né, essa reação das pessoas, enfim, ver que as pessoas que nem sempre são apenas arquitetos, mas também, enfim, apenas moradores de Porto Alegre, ver que essas pessoas valorizam a arquitetura e acabam alimentando a conversa, né, engajando nas postagens, e isso é muito gratificante, porque, na verdade, o que a gente não quer que seja um catálogo de obras, né, nossa ideia não é que seja enfim, uma enciclopédia de informações sobre a arquitetura de Porto Alegre, né, mas que seja uma comunidade de troca, né? Inclusive, não sei se eu posso dar muito spoiler aqui de planos futuros, mas a ideia é a gente começar a atrair cada vez mais o engajamento dessas pessoas, né, para que elas também nos comentem sobre obras interessantes a serem fotografadas, que elas também tragam experiências pessoais com obras que, enfim, marcaram a vida delas em Porto Alegre, ou, inclusive, o que o João tinha comentado antes, fotos
enfim, fotos bonitas de obras de Porto Alegre para que essa comunidade do Arquipoa se torne cada vez mais compartilhada, né? E que seja, de fato, uma comunidade de troca de informações com o foco principal de valorização da arquitetura daqui. Vocês recebem alguns pedidos, assim, de algum edifício que o pessoal quer muito que vocês falem? Ou algum que o pessoal pediu e vocês tentaram, por exemplo, fazer e por algum motivo vocês não conseguiram ou não deu para fazer ainda, enfim? Como é que é isso? Não me lembro de ter recebido, assim, né, vamos dizer, para fotografar algumas, se quiserem em algum momento, né, botar nos comentários, né, ou mandar um direct para a gente, né, pode pedir que a gente analisa com todo cuidado, né, com muito carinho, assim, né, vamos dizer, esse projeto ele é pensado, né, para as pessoas, é pensado para, né, vamos dizer, para gerar um engajamento. O Gabriel mencionou essa, né, vamos dizer, a Tainá, que vai colaborar com a gente, no caso desse arquiteto, vamos dizer, arquiteto da virada do século XIX para o século XX, né, o Teófilo de Barros, né, que ele fez, a gente fez recentemente um ensaio com algumas obras dele, a gente tirou foto do antigo jornal A Federação, né, que é hoje o museu, né, do Hipólito da Costa, o Arthur deve conhecer, né, onde tem um acervo de alguns jornais antigos. Tiramos foto também do Paula Soares, né, o Colégio Paula Soares, né, da Secretaria da Fazenda. Tudo isso são edifícios projetados, né, por esse arquiteto. E a gente está sempre aberto assim, a colaborações, né? Inclusive, vamos dizer, um outro fotógrafo de arquitetura aí, que é nosso amigo, já contribuiu com algumas fotos, que é o Marcelo Donaducci, e eu estou sempre em contato, né, com os outros colegas aí, que são fotógrafos, que quiserem contribuir com a gente está aberto, porque isso é um trabalho coletivo, né? Não é né, tem essa questão que é uma questão assim, né, é um trabalho bastante, eu diria, diletante, né, como se diz, né, como os guris estavam falando, no amor, né, então, quanto mais gente contribuir, a gente agradece, né, porque o nosso objetivo não é ficar num grupinho fechado, nosso objetivo é trazer, engajar cada vez mais pessoas, né, e criar vamos dizer, quase que um organismo dinâmico, né, que contribua com, né, pode ser com fotos, pode ser com textos, né, no caso, aí a Tainá vai fazer os textos das obras do Teófilo de Barros, né, então essa é a pegada que a gente quer trazer, né, um projeto colaborativo, né, a gente apenas coordena, né, vamos dizer, os projetos, né? A gente tem outros projetos aí pela frente que a gente está estudando, né? Fazer algumas coisas um pouco, né, diferentes do que a gente tem feito, né? Que eu acho que se der certo vai ser bem legal. Só não queria dar o spoiler ainda, né? Mas é isso, né? Um projeto colaborativo, aberto a contribuições, né? E se alguém quiser, e não precisa ser arquiteto também, né, para contribuir com a gente, né, se quiser vamos dizer, fazer algum texto, né, ou mesmo fotos, né, e quiser dar o seu olhar, a gente está aberto, né, está aberto. O que a gente privilegia, né, eu já falei, a questão do feed sempre é a qualidade da fotografia, né, um rigor, assim, termos de qualidade, né, fotográfica, né, um apuro formal, né, porque como a gente quer valorizar na arquitetura da nossa cidade, a gente acha que isso aí é fundamental. Isso aí né, uma fotografia de qualidade, ela sempre impressiona mais do que né, do que a fotografia, vamos dizer, amadora, né? Então, esse talvez fosse o único mote assim central que a gente tem, né? Fora isso, a gente está aberto a contribuições, né, diversas.
que interessante que tu mencionou o Marcelo Donaducci, porque foi uma das pessoas pelos quais eu fui me interessar pela fotografia de arquitetura, porque eu sempre entrava nos sites aí e todos os projetos que eu achava legais eram fotos do Donaducci. Eu ficava assim, nossa, mas esse cara trabalha muito. Mas que bom saber que ele tem tempo para Arquipoa, porque é um projeto muito legal. E eu fiquei muito feliz assim de ver que tem bastante gente envolvida e tal. O Dona Dulce é meu amigo desde o tempo da faculdade. A gente se formou na PUC, né? O Gabriel estagiou com ele. Então é uma pessoa muito querida aí da gente. E espero que ele esteja ouvindo aí, que ele possa contribuir mais com a gente. Sempre metendo uma pressão, né? Porque é aquela coisa, né? Como a gente falou, tem que conciliar com a agenda. Mas a gente está sempre pedindo aí, não só ele, né? Tem os outros colegas aí, né, que trabalham com fotografia, também podem contribuir. Né? Pessoas que me vêm à cabeça aí, né? O Ricardo Kalov, que foi meu colega no mestrado, o Efreu Quintana. O Gabriel deve ter outros nomes aí, a gente pode mencionar eles para ver se eles escutando aqui eles se engajam mais com a gente. Claro, tem o Emílio Rotfux também, que é um Sim. grande parceiro. Né? Ele, inclusive, já topou, provavelmente vai participar do próximo ensaio. E aí, para o pessoal que estiver ouvindo, já se interessar, que entre em contato com a gente. Né? Até porque os ensaios, eles são na rua, né? Então, claro que sempre respeitando a questão da aglomeração, né? Mas como somos em 3 pessoas, né? Sair em 4, 5 ou 6 não, a céu aberto não é uma coisa que tende a ser complicado. Né? Então, se mais pessoas puderem nos acompanhar, é até melhor. Né? A gente se sente, inclusive, mais seguros, enfim, e a troca acaba sendo mais rica. Né? E o legal é que essa colaboração se estende não apenas para fotógrafos, né, fotógrafos de arquitetura, mas como o João mencionou antes, né, pessoas que estudam, né, ou simplesmente entusiastas da cidade de Porto Alegre, como Esdras, né, e, enfim, como todos nós, que tem um certo carinho a algum edifício específico, né, viveu alguma coisa, enfim, como, por exemplo, aquelas pessoas que compartilharam a sua relação com o colégio que a gente fotografou, né, que foi muito legal. Pessoas que estudaram a vida inteira naquela escola e que trouxeram espontaneamente um relato daquela vivência. Né? Então, todas essas pessoas são bem-vindas ao Arquipoa. Até uma coisa, o meu orientador, né, embora também ele não seja o mestrado e o doutorado ele não seja em Porto Alegre, ele é sempre muito envolvido, né? Então a gente conversa sobre o assunto da dissertação e também a gente conversa sobre o assunto de Porto Alegre, né? Não sei se ele vai nos ouvir aqui também, mas certamente alguém conhece, né? Foi professor do Gabriel, da banca do João, né? O Cláudio Kalov, e volta e meia eu peço algumas dicas, né? Eu até comentei com ele, e ele também, né, super se anima em produzir algum conteúdo para nós e nos orientar também. Essa contribuição aí está na lista, né? Pois é. Estamos chuleando, porque todo mundo é ocupado, né? Todo mundo tem, né, seus afazeres aí. Outra pessoa que está na lista aí que vai contribuir com a gente, acho que em breve aí é o também professor da URGS, César Vieira, que é fotógrafo também, tem fotografias lindas aí, tá num projeto aí sobre o arquiteto modernista, que é o Emil Bered, um baita arquiteto, né? Fez inúmeras obras de valor aqui na nossa cidade, né? Arquiteto talentosíssimo, né? É um dos exemplos assim de arquitetos assim como, né, que a gente vê que não deve nada para ninguém, assim, em termos de, né, para outras cidades, né, arquitetos de outras cidades, em termos de qualidade arquitetônica, né? Nós temos vários arquitetos vamos dizer, de primeira linha, desde, né, vamos dizer, esse caso é né, do Emil Bered, um arquiteto modernista, né? Mas desde da arquitetura, né, neoclássica, a gente vê que tem, né, bons arquitetos, excelentes arquitetos,
que construíram aqui edifícios relevantíssimos, né? E depois, na época do ecletismo, ali, no final do século XIX, início do século XX, né? E aí a gente pode mencionar dois que eu acho que são arquitetos fantásticos, né? Que foram o Theo Wiederspann e o Josef Lutzenberger, né? Que fizeram, né? Vamos dizer, transformaram a cara da cidade, né? Nessa época, né? Que são arquitetos que, vamos dizer, o que eu imagino assim, que as pessoas leigas elas veem beleza naquilo, né, e tem um sentimento que aquilo ali, vamos dizer, tem qualidade, e estão ávidas por saber por que aquilo ali é relevante, né. Então esse é também um dos aspectos que a gente quer trabalhar, né. João, só para explicar para o nosso público, caso o pessoal tá ouvindo esses nomes, eu conheço já o nome do Theo Wiederspann há muito tempo, né? Porque eu sou interessado assim nessa área, mas basicamente, me corrija se eu estiver errado, mas a Praça da Alfândega inteira tem a beleza da obra do Wiederspann, né? Os prédios históricos ali dos museus, acho que são todos assinados por ele, né? Isso, ali ao redor da Praça da Alfândega, existem vários edifícios que foram projetados pelo Theo Wiederspann, né? O Theo Wiederspann era um arquiteto de origem alemã, né, da região de Wiesbaden, né, que veio para Porto Alegre, né, na virada do século XIX para o século XX, né, por uma série de questões assim, que nós não vamos desenvolver agora, né? Mas era um arquiteto super talentoso e que trouxe a sua visão, vamos dizer, de arquitetura eclética com tons neobarrocos, né? Né? Para ser um pouco assim específico, né? E impregnou a nossa cidade com essa arquitetura que era uma arquitetura até então, vamos dizer, né? Alheia, né? Vamos dizer, uma arquitetura, né, vamos dizer, um pouco, não gosto de dizer alienígena, mas era uma arquitetura que a gente não tinha aqui. E que, no fim das contas, né, ele teve uma produção muito profícua, né? Ele começou trabalhando com a empresa de construção Rudolf Arons, né, que era uma das principais empresas de construção da época, e fez muita coisa, né? Muita coisa de arquitetura estatal, né? A antiga delegacia fiscal, que hoje é o Marx, né, que é, vamos dizer, a delegacia fiscal da Receita, né? Fez a sede dos Correios e Telégrafos, né? Aqueles dois edifícios que estão ali no eixo da Avenida Sepúlveda, né? Que dá em direção ao pórtico do Cais do Porto. Fez o projeto inicial do antigo Banco da Província, né? Que hoje é o Santander Cultural, mas é um projeto que foi modificado ao longo do tempo. Ele começou projetando e quem terminou foi outra pessoa. Hoje nem é mais nem farol, hoje é Santander Farol Cultural, Santander, é o né? farol, né? Isso, hoje é Farol Santander, obrigado. E fez também ali do outro lado da Praça da Alfândega, fez vamos dizer, agora me esqueci o nome, a farmácia e putz, agora me deu um branco, né? Vocês aí me ajudem, Esdras. Qual? E a... Não, Oi? qual que tu está falando? Não, os outros edifícios que tem do Wiederspann ali do outro lado da rua, que um era a farmácia, são edifícios assim O Palácio do Comércio. Não, o Palácio do Comércio não é dele. É. Mas é do lado do Palácio do Comércio, são edifícios daí já mais tardios, que são em que ele assume vamos dizer, uma arquitetura mais puxando para a arte nova, né, o Art Nouveau. Além desses edifícios, ali pertinho, tem a Casa de Cultura Mário Quintana, o antigo Hotel Majestic, que é dele também, né? Uhum. Então, assim, o edifício Eli, né, o edifício da Tumeleira, ali do lado da Levada da Conceição, todos esses edifícios são edifícios projetados pelo Theo Wiederspann, e tem vários outros, né? Então, assim, é um arquiteto muito relevante, né? O Lutzenberger, por exemplo, fez, e a gente já postou, né, o projeto do Palácio do Comércio, hoje é a sede da Federação, eu acho, ali, né, que é do lado
aquele edifício cúbico que tem do lado do mercado público, né? E fez a Igreja São José, que é uma obra lindíssima, né? Com um refinamento assim, nos detalhes, na iconografia incrível, né? Sim, até o Lutzenberger, ele fez um prédio que eu ajudei a produzir um conteúdo, né, que está a instituição Vila Flores, né? Talvez eles estejam nos ouvindo aí, então aproveito e mando um abraço aí para o João Walling, né, né, e eu trabalhei lá dentro, então, né, muito interessante o Lutzenberger. O pessoal conhece geralmente o Lutzenberger biólogo, né, mas também tem o Lutzenberger arquiteto, uma arquitetura alemã muito interessante. O João já comentou, né, do outro. Esses edifícios que vocês comentaram e os arquitetos que vocês comentaram, eles meio que foram os responsáveis por dar a Porto Alegre essa carinha, né, de Porto Alegre que a gente conhece hoje, né, com os edifícios, como o João falou, os grandes edifícios públicos, enfim. E parece ser também uma cara meio do Brasil, né? As cidades brasileiras têm esse estilo meio que não é exatamente do século XX, pega umas referências um pouquinho mais antigas, o chamado ecletismo, né? Daria para dizer que é um estilo que caracteriza um pouco o Brasil, as cidades brasileiras, ou Porto Alegre especificamente? Eu diria que sim. Vamos dizer, né, a cidade brasileira, ela passou por muitas transformações, né? Vamos dizer, desde a arquitetura colonial e luso-brasileira, né? E a gente pode dizer que Porto Alegre era uma cidade de feições coloniais, né? Ou luso-brasileira, né? Porque boa parte da cidade foi construída já sobre o Império, mas isso aí era vamos dizer, essa continuidade da tradição construtiva luso-brasileira, ela adentra, né, no período do Império, e aí começa, né, vamos dizer, a ter transformações, né, a partir do neoclássico, vamos dizer, com a missão artística francesa, né, isso aí traz, né, vamos dizer, a missão artística francesa traz arquitetos, pintores, né, que introduzem essa linguagem. Então a gente teve muitas transformações e a arquitetura eclética mais para o final né, a partir de meados de 1850 em diante, né, principalmente mais para o final do século XIX, ela foi foi um período de grande expansão assim, né, das cidades e da economia brasileira, né? E aí essa arquitetura eclética, ela acabou, né, vamos dizer, derrubando muita coisa ou reformando muita coisa que era, vamos dizer, de feição colonial ou luso-brasileira, e foi adaptado ou construído, né, a partir do zero nessa linguagem, vamos dizer, essa linguagem eclética. É difícil dizer, né, linguagem eclética, porque justamente o nome já diz, né, não é uma linguagem, vamos dizer, muito unitária, né, o ecletismo era aberto a muitas expressões, vamos dizer, arquitetônicas, né. Inclusive na virada, né, do século XX, né, a gente tem aí a chegada, né, vamos dizer, não a chegada, mas também expressões neogóticas, né, o Brasil não tem nenhuma tradição com arquitetura gótica, né, não existe arquitetura gótica no Brasil, mas teve a arquitetura neogótica, que era, em alguma medida também, né, em função da proclamação da República, uma forma de tu demarcar um novo período, né. Então, o neogótico foi, né, vamos dizer, introduzido no Brasil também com esse viés, né? Então, aí entra as questões, vamos dizer, de expressão arquitetônica, mas sim, assim, voltando à questão da arquitetura eclética, ela teve uma relevância, embora muita coisa já tenha se perdido, né? Porque, vamos dizer, a arquitetura eclética também acabou, ela substituiu boa parte, né, da arquitetura, né, vamos dizer, da arquitetura
original, luso-brasileira, né, mas também a arquitetura eclética acabou sendo, né, substituída em grande medida também por, né, vamos dizer, estilos, né, e arquiteturas mais, vamos dizer, modernizantes, né? E aí começa desde a Arte Nova, a Art Deco, né, a arquitetura moderna, né, e todas as expressões da arquitetura moderna, né? E aí no século XX, então, né, vamos dizer, né, a cidade brasileira ela basicamente explode de tamanho, né, vamos dizer, e aí tem né, uma boa, né, uma grande substituição assim de arquiteturas, né, vamos dizer, eu diria tradicionais pela arquitetura moderna e em grande medida também pelo discurso, né, da arquitetura moderna, né, de modernizar, né, de que a arquitetura, né, vamos dizer, o viés também anti-acadêmico, né, antitradicionalista, né, para fazer uma tradução assim, né, o que seria anti-acadêmico, né? Não quero me prolongar muito, mas vamos dizer, a arquitetura moderna tinha no seu discurso vamos dizer, um viés bastante bastante apegado, né, à ideia de Zeitgeist, né, do espírito da época, né? Mas sim, a arquitetura eclética se conseguiu preservar, né, muita coisa relevante, né, e principalmente os prédios públicos mais relevantes foram preservados, né? Mas se a gente for considerar, por exemplo, a nossa Avenida Independência, ela era uma avenida basicamente composta por, né, palacetes ecléticos, neoclássicos, né, que foram substituídos por edificações em altura, né, de caráter modernista, né? Então, né, sim, a arquitetura eclética ela caracteriza muito da nossa cidade, mas muito da nossa cidade, aquele aspecto, vamos dizer, as áreas mais, né, monumentais, ligadas à arquitetura estatal, né? Alguma coisa de palacetes, né, ainda sobreviveram e hoje em dia a gente busca, né, essa manutenção desse, né, vamos dizer, desse patrimônio, né? Sim. É interessante que tu entre nesse mérito, porque eu tenho interesse em saber, porque Porto Alegre é uma cidade, né, que ela é vista por muitas pessoas no interior, principalmente, como uma cidade muito antiga, né? Lá na minha região, por exemplo, meu Deus, Porto Alegre parece que é o início da civilização brasileira. Mas a gente sabe que não é, né? Como tu mesmo mencionou, grande parte das edificações que a gente identifica, né, aqui em Porto Alegre, elas são do século passado, né? Então, a maioria delas tem 100 anos, cento e poucos anos. Mas, enfim, tu falou, né, de edifícios que desapareceram e hoje em dia essa própria arquitetura eclética, né, dos anos ali, século XX, já está desaparecendo também. E o que eu queria saber é, existe um desinteresse das autoridades de preservar a nossa história ou é por falta de conhecimento da população, ou falta de conhecimento das próprias autoridades da importância que tem esse repertório, né? Essa pergunta é bem delicada. Polêmica. Polêmica, é. Tem que cuidar, deixa eu pensar um pouquinho o que eu vou falar. Eu vou falar uma coisa que eu vou entrar agora num grupo de patrimônio, né, que vai defender eu e o Kalov e também a Tainá. A gente vai entrar num grupo que a gente vai catalogar o patrimônio do bairro Petrópolis, né? Algumas casas, várias coisas muito interessantes. Então, talvez eu acho que, né, a minha opinião, queria ouvir os colegas também, mas a gente vai talvez conscientizar assim um pouco a população, né? Porque o processo de tombamento, até o João me ajuda se eu não estou falando alguma coisa errada, mas o processo de tombamento pode partir de um cidadão comum, né? Ele não depende totalmente do governo, né? Então a gente teria que estudar casos, né? Ver assim,
por que tu quer tombar, né? Por que isso é importante? Por que é importante a preservação, né? Talvez o cidadão tenha razão, né? Se eu morasse num prédio histórico, eu ia defender, né, para eu conseguir tomar. Mas também, às vezes, atrapalha um pouco, né? Eu lembro de um caso quando eu fui em Ouro Preto, né, que estava sendo muito complicado para a moradora morar no prédio que era tombado, né? Mas, ao mesmo tempo, precisava ter essa relevância. Então, tinha pessoas que gostavam, tinham pessoas que não gostavam. Também, outra pessoa em Ouro Preto, né, conversando na rua, né, buscando entender um pouco mais da cidade, outra pessoa também gostava né, de morar num prédio, num patrimônio, né, da humanidade, e Ouro Preto tem uma situação muito mais delicada que Porto Alegre, né, porque ela não é só preservada em âmbito nacional, mas, né, também ela é um patrimônio da Unesco, né, se eu não me engano. Acho que vale explicar também o que significa o termo de tombamento, né? Só para que talvez nem todos saibam o que significa. Ah, verdade. O tombamento seria... Resumidamente, tombamento é um ato administrativo, né? Um ato, né, vamos dizer, é um registro que se faz, né, de que tu tem que preservar aquele, né, uma edificação, pode ser basicamente qualquer bem cultural pode ser tombado, né? E aí tu estabelece políticas, né, vamos dizer, de preservação desse objeto, né? Então, tombamento é algo que impede, basicamente, a demolição, a perda, né? Porque uma vez que a gente perdeu um bem arquitetônico, ele está perdido para sempre, né? Existem, né, casos de reconstruções, né? Mas, em geral, são casos bastante excepcionais, né? O Esdras falou, assim, né, de que Ouro Preto tem uma situação delicada, né? Eu concordo em parte, né? Com Esdras, assim, que Ouro Preto tem uma situação delicada, porque é uma cidade histórica, né, com muitos, né, mais de 300 anos, 350 anos de história, e sofreu muito, né, com a expansão, né, ao redor, né, e aí acaba afetando a imagem, né, da cidade. Mas isso aí são, né, vamos dizer, pelo menos, né, Ouro Preto ele tem uma identidade que faz com que, né, vamos dizer, tenha uma ideia, vamos dizer, um favorecimento à preservação. No caso de Porto Alegre, eu diria que também é complicado, né, que é bem, vamos dizer, bastante delicado também, porque como a gente não tem essa identidade, eu diria, né, esse negócio, esses dias mesmo eu estava pensando nisso, né, que depois que eu comecei a trabalhar com Arquipoa e começar a prestar mais atenção, a gente começa a refletir em algumas coisas, que a identidade da nossa cidade é uma identidade, vamos dizer, eclética, né? Que, né, vamos dizer, uma cidade que foi sendo construída ao longo do tempo e foi, né, incorporando diversas expressões arquitetônicas, né? E que aí isso aí dificulta, né, a gente preservar, né, a nossa arquitetura, a nossa cidade, né, porque ela não tem uma identidade uniforme. Então, muitas coisas acabam sendo, né, destruídas sem talvez uma reflexão do valor que aquilo ali poderia, né, do valor que aquilo ali tem e do valor que aquilo ali poderia agregar para a nossa cidade, né? E aí eu acho assim, a questão da preservação, né, qual que é, né, tu perguntou, né, qual que é a importância disso? Eu diria que existem várias, né, várias questões que a gente poderia aferir a importância, né, da preservação. Desde a questão do turismo, né, que aí, vamos dizer, um retorno financeiro, né, que o patrimônio ele acaba, né, trazendo para as cidades, né, as cidades que são preservadas, que se preservaram ao longo do tempo, elas têm, em geral, uma grande afluência de turistas, né? E isso aí traz, bom, né, desenvolvimento econômico, né? E, bom, é uma questão, assim, bastante, eu diria, pragmática. Mas
eu tenho uma outra, né, existem outras, né, vamos dizer, outros motivos, né, que, né, desde a questão da identidade, né, da cidade, dessa noção, né, do lugar, né, qual é o lugar que tu vive, né, como é que é esse lugar, né, e isso tudo, o patrimônio histórico, ele ajuda a conferir, né, e ajuda a conferir essa noção de identidade que te faz pertencer a um lugar. E existiria um outro motivo que é, vamos dizer, a gente vai derrubar uma arquitetura que tem relevância, que ela tem qualidade, que ela, né, traz, né, vamos dizer, uma elevação do espírito, né? A gente, né, não é só questões, né? A questão do patrimônio não pode ser tratada apenas como uma questão pragmática, né? Mas também essa noção, né, de que, bom, se tu reconhece o lugar onde tu vive, ela, né, vamos dizer, ela eleva o teu espírito, te faz, né, pertencer a um lugar, aumenta a noção de comunidade, e aí muitas vezes a gente se pergunta, bom, eu não sou assim, eu não sou um radical do tombamento, né, nem da preservação, mas a questão que eu sempre considero é, bom, se vai demolir alguma coisa, né, vamos dizer que poderia, que tem uma qualidade, o que vai ser colocado no lugar vai agregar, vai trazer qualidade, vai, né, porque muitas das coisas que, né, vamos dizer, que acontece é que existe uma pressão, né, uma pressão imobiliária, né, que ela é, eu diria, ela é justa, né, vamos dizer, a pessoa tem um imóvel e ela quer tirar um rendimento desse imóvel, né? Ela tem esse direito, né? A gente tem que respeitar a propriedade privada. Mas, assim, o que vai ser colocado ali no lugar, será que vai agregar tanto quanto aquilo? Ou será que a gente poderia também construir, né, vamos dizer, junto com o existente? Né? E isso é uma questão que eu acho que Porto Alegre tem que debater, né? Como é que a gente consegue, vamos dizer, criar uma cidade que seja, né, que tenha valores urbanos, em que a gente possa usufruir das ruas, dos passeios, né, das calçadas, e sem que a gente perca, né, essa qualidade ambiental que, né, vamos dizer, que o patrimônio histórico né, agrega. Né? Então, isso é uma questão que Porto Alegre tem que considerar. Né? Como é que a gente vamos dizer, intensifica o uso, né, do solo, da cidade, né, sem demolir. E a gente vê assim, que nos últimos anos, né, isso aí se tornou uma prática mais recorrente. Construtoras têm feito edifícios, né, preservando, né, palacetes antigos, né, então isso aí se tornou uma coisa mais... Também, vamos dizer, o setor imobiliário se deu conta que o patrimônio histórico ele não é um depreciador, muito pelo contrário, ele é vamos dizer, um elemento que valoriza o teu empreendimento. Né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa que, uma perspectiva que eu acho que melhorou por um lado. Então, né, e eu acho que isso é uma coisa importante, né? Não é só porque, né, vamos dizer, o negócio dá retorno econômico, mas também porque também se tem uma noção mais clara hoje em dia, né, que, vamos dizer, o patrimônio ele é importante para a cidade, para as pessoas que vivem nessa cidade. Faz parte da construção da identidade, né? Então, se a gente não tiver todas essas obras e esses edifícios históricos, e uma cidade que tem tantos anos de história, né, acaba perdendo seus registros. Obrigado, então, meninos, pela participação de vocês. Fiquei muito feliz de conversar com a equipe do Arquipoa. O arroba, para quem quiser seguir, é @arquipoa, ARQPOA, no Instagram. E se os meninos quiserem deixar o Instagram pessoal, agora é a chance.
Bom, Arthur, muito obrigado. Né? A gente ficou muito feliz com esse convite, com a possibilidade de trocar uma ideia contigo, né? E explicar um pouco mais sobre o projeto do Arquipoa. Sigam o @Arquipoa e, né, todos que quiserem contribuir serão bem-vindos. Eu também tenho um perfil onde eu compartilho as minhas fotos de arquitetura, que eu faço para trabalhos comerciais ou projetos pessoais, que é @gk.fotoart. Obrigado, pessoal, então, por, né, abrir esse espaço. E eu acabo sempre contribuindo mais com a Arquipoa ali, né? Postando sobre Porto Alegre lá. Eu queria agradecer de novo ao Arthur pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Até eu peço, né, vamos dizer, desculpa se alguém ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato direto com a gente. Né? A gente, né, ficou muito contente que o Arthur nos procurou para falar um pouquinho mais desse projeto que a gente tem tanto carinho, né? Se alguém quiser entrar em contato direto comigo, meu Instagram é @galo de Almeida, galo com 2 L's. E é isso, né? Ficamos todos muito contentes com esse convite e espero que isso aí traga frutos e traga novas colaborações e traga novos seguidores. Tá? Muito obrigado, Arthur. Um abraço a todos. Este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Esdras, Gabriel, João, muito obrigado por terem participado conosco. Não deixe de acompanhar o Arquipoa no Instagram e também a página do Caderno 2 no Instagram, Facebook e Twitter. Leia os nossos textos disponíveis no Medium. O roteiro deste podcast foi feito por Arthur Casa e a edição por Rafaela Caporali. A trilha sonora original é de Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem.